A explosão da oferta do Real Madrid e o impacto imediato na torcida do Corinthians fala, fiel torcida. Hoje é dia de explodir a arquibancada com uma notícia que deixou os bastidores do Corinthians em polvorosa. O Real Madrid, aquele gigante do futebol europeu, acaba de fazer uma oferta bombástica para comprar a SAF do Timão. É isso mesmo, meus amigos. A proposta do dono do clube espanhol chocou até os mais otimistas e já começa a movimentar as emoções da nossa torcida apaixonada. Antes de qualquer coisa, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nada do que está rolando no nosso querido Corinthians. Agora, vamos mergulhar nessa história que promete ser um dos grandes capítulos da nossa jornada. O que significa essa proposta? O que muda para o nosso Corinthians? A proposta do Real Madrid, que já foi um dos maiores clubes do mundo, não é apenas uma oferta financeira, ela traz consigo um turbilhão de emoções, expectativas e incertezas. A fiel torcida, sempre atenta e apaixonada, já começou a debater nas redes sociais sobre as possíveis consequências dessa negociação. O que podemos esperar da diretoria nesse momento delicado? A primeira reação que vem à mente é o impacto financeiro. O Corinthians, que sempre enfrentou desafios econômicos, vê uma oportunidade de ouro diante de uma oferta dessa magnitude. Mas, por outro lado, surge a dúvida: será que estamos prontos para abrir mão de uma parte da nossa história? A essência do Corinthians sempre foi construída na união da torcida, na garra dos jogadores e na luta diária por conquistas. Vender a SAF para um gigante europeu pode trazer dinheiro, mas e o coração do clube? O que seria do Timão sem sua tradição? Enquanto a torcida se divide entre esperança e apreensão, é importante lembrar que essa não é uma decisão simples. O presidente do Corinthians, junto com sua equipe, terá que avaliar os prós e contras em relação à proposta. O que está em jogo não é apenas o presente, mas também o futuro do clube. O que acontecerá com a gestão, a identidade e a cultura alvinegra se decidirmos seguir adiante com essa oferta? Vale lembrar que, em situações semelhantes na história do futebol, muitas equipes enfrentaram dilemas como esse, e os resultados variaram de gloriosos a desastrosos. O clima nos bastidores é de grande expectativa. É como se a torcida estivesse sentada na arquibancada, ansiosa para ver o que acontece nos próximos capítulos dessa novela. A pergunta que todos fazem é: será que a diretoria terá coragem de aceitar essa proposta? E se sim, qual será o impacto disso na equipe que vai a campo? As especulações são muitas, e cada um tem sua opinião sobre o que pode acontecer. Além disso, é crucial observar como essa situação pode afetar o ambiente no dia a dia do clube. As conversas entre jogadores, comissão técnica e diretoria certamente estarão carregadas de incertezas. Ninguém quer ficar em meio a uma tempestade, e a fiel torcida, que sempre apoiou incondicionalmente, pode se sentir traída se a identidade corintiana for colocada em segundo plano por questões financeiras. Então, fiel, o que você acha? Aceitar a proposta do Real Madrid seria um passo à frente ou um tropeço no caminho da nossa gloriosa trajetória? Esse é o momento de expressar sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe o que você pensa sobre essa possível negociação. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar nos impactos táticos que essa mudança pode trazer para nossa equipe dentro de campo. Fica ligado, porque a emoção só está começando. Como a possível venda do SAF pode afetar a estrutura e o desempenho do time dentro de campo agora, fiel? Vamos falar sobre um aspecto crucial que pode ser impactado por essa proposta bombástica do Real Madrid: a estrutura e o desempenho do nosso Corinthians em campo. A venda da SAF não é apenas uma mudança de gestão, é uma reviravolta que pode alterar completamente a maneira como o clube se organiza e se prepara para os desafios que estão por vir. Em um campeonato tão competitivo como o brasileiro, cada detalhe conta, e essa mudança pode ser um divisor de águas. Visualiza só, com a injeção de capital que o Real Madrid pode trazer, o Corinthians poderia ter a chance de montar um elenco ainda mais forte e competitivo. Jogadores de alto nível, que hoje estão em destaque no cenário internacional, poderiam ser atraídos para vestir o manto alvinegro. Isso não apenas melhoraria a qualidade técnica da equipe, mas também poderia renovar a esperança da torcida em ver o Timão brigando por títulos, algo que sempre foi o nosso objetivo maior. Porém, essa melhoria não vem sem riscos.
Por outro lado, a saída da SAF pode implicar na desestruturação da equipe. Se a proposta for aceita, a nova gestão pode adotar uma filosofia diferente, priorizando certos aspectos que não necessariamente se alinham com aquilo que a torcida e a história do clube representam. O Corinthians sempre teve um DNA de garra, luta e superação, e isso pode ser colocado em risco se as decisões forem tomadas exclusivamente com base em números e projeções financeiras. Outra questão a se considerar é a adaptação dos jogadores e da comissão técnica a um novo estilo de jogo que pode ser imposto por investidores que não têm uma conexão emocional com o clube. A falta de identificação pode gerar um clima de estranhamento e, em última análise, afetar o desempenho em campo. Não podemos esquecer que o Corinthians é muito mais do que um clube, é uma família, uma comunidade que vibra unida, e essa essência pode se perder se as decisões forem feitas de maneira impessoal. Além disso, a pressão sobre os jogadores pode aumentar. Imagina só, a torcida, sempre exigente, espera que o time faça milagres em campo, especialmente se um investimento pesado for feito. A expectativa pode se transformar em ansiedade, e esses jogadores jovens, que já lidam com a pressão de jogar pelo Corinthians, podem sentir o peso ainda mais forte. A entrada de novos dirigentes e a mudança na filosofia podem criar um ambiente de incerteza, algo que pode ser devastador para a confiança da equipe. O que acontece dentro de campo também é influenciado pelas decisões fora dele. O relacionamento entre jogadores e comissão técnica pode ficar comprometido se houver uma desconexão nas expectativas. Isso poderia resultar em um desempenho abaixo do que a fiel torcida merece. Precisamos lembrar que a química entre os atletas é fundamental para o sucesso, e essa conexão pode ser prejudicada em meio a tantas mudanças. Assim, fiel, agora é sua vez de participar. O que você acha que pode acontecer com a estrutura do timão e o desempenho da equipe se a venda da SAF se concretizar? Você acredita que essa mudança traria benefícios ou seria um risco desnecessário? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias. No próximo capítulo, iremos analisar o valor da proposta e suas possíveis implicações financeiras para o Corinthians e o mercado do futebol. Não saia daí, porque a discussão está fervendo. A análise do valor da proposta e suas implicações financeiras para o Corinthians e o mercado do futebol bandeira erguida, fiel. Vamos agora dar uma olhada mais detalhada na proposta de compra da SAF do Corinthians pelo Real Madrid. O que está em jogo aqui é muito mais do que apenas um número na tela, estamos falando de décadas de história, paixão e, claro, a saúde financeira do nosso amado clube. A proposta, que chegou com um valor que chocou a diretoria, pode ter repercussões que vão além das 4 linhas. Vamos explorar isso. Primeiramente, precisamos entender que a oferta do Real Madrid, considerada uma das mais ricas do mundo, não é somente uma quantia expressiva. É uma chance de ouro para o Corinthians sair de um ciclo de dificuldades financeiras que tem enfrentado nos últimos anos. O clube, que sempre se destacou pela sua grandeza, hoje enfrenta desafios econômicos que ameaçam a sua competitividade no cenário nacional e internacional. Aceitar essa proposta poderia significar um alívio significativo, permitindo que o Corinthians invista em infraestrutura, contrata novas estrelas e, quem sabe, até mesmo faça uma reforma no nosso querido estádio. Por outro lado, não podemos esquecer que o valor da proposta e sua aceitação também podem estabelecer um novo parâmetro no mercado de transferências. Imagine que, ao aceitar essa proposta, o Corinthians não apenas se torna um ponto de referência no Brasil, mas também inspira outros clubes a buscar parcerias semelhantes. Isso pode gerar uma verdadeira revolução na forma como o futebol brasileiro lida com investidores internacionais. Clubes que antes estavam à margem começam a ver que o caminho para a sustentabilidade financeira pode passar por essa abertura. Entretanto, a venda da SAF não é um simples negócio. É um compromisso com o futuro do clube e uma decisão que deve ser tomada com cautela. A diretoria terá que ponderar se o valor que está em jogo justifica a perda de um pedaço da nossa essência. E, claro, isso levanta a questão sobre o que realmente é mais valioso: um bom contrato ou a tradição e a identidade que construímos ao longo de mais de um século. As discussões em torno desse tema não são novas, mas a proposta do Real Madrid coloca essa discussão em um contexto muito mais intenso e urgente. Além disso, vale lembrar que o futebol é um esporte que respira emoção.
O que acontece dentro de campo não pode ser reduzido a números. Essa proposta não é apenas uma transação financeira, é uma mudança que pode afetar o futuro do clube. A torcida precisa estar atenta, porque cada decisão tomada pode reverberar por anos. Temos que nos perguntar: qual é o preço da nossa identidade? Um aspecto que é frequentemente esquecido nesse debate financeiro é o impacto que essa mudança pode ter na formação de novos jogadores. Com mais investimento, o Corinthians poderia intensificar seu trabalho nas categorias de base. Isso significa que mais jogadores poderiam ter a oportunidade de brilhar no timão, perpetuando a tradição de revelar talentos. Isso poderia preservar a essência do clube, pois a identidade corintiana é construída também por aqueles que vêm de baixo e vestem o manto com amor. Assim, Fiel, a pergunta que fica é: como você vê essa proposta em termos financeiros? Acredita que aceitar a oferta do Real Madrid será um passo importante ou um risco que devemos evitar? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo capítulo, vamos mergulhar na história do futebol brasileiro e comparar essa situação com outras grandes transações, refletindo sobre o que isso significa para o Corinthians. Fique ligado! Comparações com outras grandes transações do futebol brasileiro e o que isso significa para a tradição do Timão agora, fiel torcida. Vamos viajar pela história do futebol brasileiro e analisar como outras grandes transações impactaram clubes icônicos e, claro, o que isso significa para a tradição do nosso Corinthians. A proposta do Real Madrid de adquirir a SAF do Timão é, sem dúvida, uma das mais impactantes, mas não é a primeira vez que vemos grandes movimentações financeiras no futebol brasileiro. Vamos explorar como essas situações ocorreram e quais lições podemos tirar delas. Um exemplo que não podemos deixar de lado é a venda de Neymar para o Barcelona em 2013. O Santos, que viu seu jovem craque se tornar um dos melhores do mundo, enfrentou uma decisão semelhante. Ao aceitar a proposta milionária do clube catalão, o Santos não só obteve um retorno financeiro significativo, mas também abriu as portas para uma nova era. Hoje, o Santos é visto como um clube que, apesar de ter perdido um de seus maiores ídolos, soube se reinventar e buscar novas promessas. Contudo, essa transação também trouxe à tona uma questão importante: o preço da identidade. O Santos, em busca de retorno financeiro, teve que lidar com a pressão da torcida e a necessidade de manter sua tradição. Outro exemplo relevante é a venda de Kaká do São Paulo para o Milan em 2003. O tricolor paulista, que sempre foi um celeiro de talentos, viu seu ídolo partir em busca de novos ares. E essa transação não só fez a diferença financeira para o clube, mas também trouxe uma nova perspectiva para a formação de jogadores. O São Paulo, após a saída de Kaká, investiu em sua base e continuou a revelar talentos, perpetuando sua tradição. Essa é uma lição valiosa. A venda de um jogador estrela pode ser uma oportunidade para um clube se reinventar e investir em novas promessas. Contudo, há também as histórias de clubes que, ao aceitarem ofertas de grandes clubes europeus, enfrentaram um caminho sombrio. O caso do Vasco da Gama, que viu seus principais jogadores saírem em busca de contratos melhores na Europa, ilustra bem isso. O clube, por falta de planejamento, acabou sofrendo consequências que o levaram a uma crise que durou anos. Isso nos leva a pensar: será que o Corinthians está preparado para essa transição? O Timão pode aprender com os erros de outros clubes e, ao mesmo tempo, buscar um caminho que preserve sua identidade e tradição. O que tudo isso nos diz sobre a proposta do Real Madrid? A resposta não é simples. A fiel torcida tem um papel fundamental nesse processo. Ao apoiar a permanência da essência corintiana, a torcida pode garantir que qualquer transação não comprometa o que é mais importante: a paixão que move o Timão e a conexão que temos com nossos jogadores. O Corinthians é um clube de massa, e sua força vem de sua história e de sua torcida fiel. Então, torcedor, como você vê essa questão? Acha que a venda da SAF do Corinthians pode ser uma oportunidade para o clube se reinventar, assim como outros grandes clubes brasileiros fizeram? Ou você acredita que devemos preservar nossa identidade a qualquer custo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, vamos para o último capítulo, onde vamos integrar tudo isso e discutir as perspectivas futuras para o Corinthians e a fiel torcida.
Integrando todos os ângulos e discutindo as perspectivas futuras para o Corinthians e a fiel torcida, chegou o momento de integrar tudo o que discutimos até aqui e refletir sobre as perspectivas futuras do nosso amado Corinthians. A proposta do Real Madrid para adquirir a SAF do Timão não é apenas uma transação, é um divisor de águas que pode moldar o futuro do nosso clube e da nossa torcida. E, como sempre, a fiel torcida deve estar no centro dessa discussão. Primeiramente, analisamos a explosão da proposta e o impacto imediato na torcida. A fiel, com sua paixão e amor incondicional, reagiu de maneira intensa, refletindo a preocupação com o futuro do clube. Depois, discutimos os aspectos táticos que uma eventual venda poderia trazer. A estrutura que temos hoje é fruto de uma construção cuidadosa e repleta de suor e lágrimas. A introdução de novos investidores pode alterar essa dinâmica, e precisamos estar atentos às mudanças que podem ocorrer dentro de campo. Em seguida, analisamos o valor da proposta e suas implicações financeiras. Aqui, a balança entre o pragmatismo financeiro e a preservação da identidade se torna crucial. O Corinthians pode sim se beneficiar de um aporte financeiro, mas isso não pode vir à custa da sua essência. As comparações com outras grandes transações do futebol brasileiro nos trouxeram lições valiosas. O que aconteceu com o Santos e o São Paulo nos mostra que é possível crescer mesmo após a perda de grandes jogadores, mas a administração precisa ser cuidadosa e planejada. No final, a questão central permanece: como será o futuro do Corinthians sob a sombra da proposta do Real Madrid? O que a fiel torcida pode esperar? Não há respostas fáceis, mas uma coisa é certa: o Corinthians é muito mais do que um simples clube de futebol. É uma instituição que representa sonhos, histórias e paixões que vão além do campo. A tradição e a identidade devem ser sempre preservadas, independentemente de decisões financeiras que possam ser tomadas. Portanto, fiel, é hora de nos unirmos e mostrar nossa força. O que você deseja para o futuro do Corinthians? Acredita que podemos aceitar essa proposta e, ao mesmo tempo, manter nossa essência? Ou você acha que devemos resistir a qualquer custo? Suas opiniões são importantes e podem fazer a diferença. Deixe seu comentário e compartilhe suas perspectivas. Ao encerrar essa jornada de reflexões, lembre-se de que, seja qual for o caminho que tomarmos, a fiel torcida será sempre a alma do Corinthians. E, com esse espírito, vamos juntos, em busca de novos desafios e conquistas. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso timão. Juntos, somos mais fortes. Avante, Corinthians!